Lucas capítulo 18, versículo 1, irmãos. Aqui é a parábola do juiz iníquo. Versículo 1 diz assim, Lucas capítulo 18, versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Então, aqui, Jesus, irmãos, ele passa essa parábola aqui, para a gente entender o dever de orar, né, irmãos, e nunca desfalecer. Por quê? Se a gente olhar para essa viúva aqui, se a gente se colocar no lugar dela, imagine que esse juiz, ele não temia Deus, não temia os homens, ele era terrível, né, irmãos? Devia ser bem duro, bem incrédulo, o cara devia ser bem bruto, né? E ela criou coragem e foi até ele, e ela pediu, e pediu, e pediu, e ele fez. Por que ele fez? Porque ele é bom? Não, ele era ruim, mas ele fez para se livrar dela logo, né, irmãos? E aí Jesus vem dizendo, e o Pai Celestial? E o vosso Pai Celestial não fará, não atenderá o seu pedido? Se aquele juiz, sendo ruim, ele fez algo de bom para ela, irmãos, cumpriu, né, com o que ela pediu, imagine Jesus se não vai atender os nossos pedidos. Mas aí ele faz uma pergunta aqui, né? Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então o problema está na fé. Porque quando a fé acaba, aí a pessoa já não se achega a Deus, né, irmãos? Quando a fé acaba, a pessoa ela tenta resolver as coisas com as próprias mãos. E aí que é o problema. Aí que é o problema. Essa viúva aqui, ela procurou a pessoa certa, a pessoa que podia ajudar ela lá. Ainda que fosse ruim, ainda que ele fosse um incrédulo, ainda que fosse bruto. Mas ela procurou ele porque sabia que ele podia ajudar, se ele quisesse. E nós sabemos quem pode nos ajudar. Quem pode nos ajudar é Jesus. Mas nós só nos achegamos a Jesus com fé. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível se achegar a Ele. Então, muitas vezes as pessoas não se achegam a Deus, ou quando se achega da forma errada, né, irmãos? Se achega a Deus crendo nas próprias forças, crendo que vai poder resolver. E na verdade não. Nós devemos nos achegar a Deus crendo, né, que Ele pode nos ajudar e que a força não vem de nós. Nós não temos força de nós mesmos. E depois de passar por todas as lutas que devemos passar, nós temos que manter a nossa fé. A nossa fé. Porque quando Jesus vier, irmãos, ele vai encontrar um povo seu, especial, zeloso de boas obras, né? Aqui em Mateus, irmãos, Mateus capítulo 7, versículo 7 também, irmãos. Mateus capítulo 7, versículo 7, aqui o título, na minha Bíblia aqui, a bondade de Deus. A bondade de Deus. Diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, Jesus aqui ele deixa o ensinamento, então ele garante aqui que o nosso Pai Celestial, ele é bom e ele vai nos dar bens. Mas quais são os bens, não é, irmãos? Não são bens materiais. Aqui são os bens espirituais, os bens celestiais, porque a nossa vida é espiritual. A nossa morada eterna não é aqui, né, irmãos? Nossa morada eterna é no céu. Então a palavra fala que nós devemos entesourar, né, coisas do alto. Não devemos entesourar para essa vida, porque para essa vida aqui vai passar. Então aquele que pede a Deus, primeiramente, bens desse mundo, está perdendo tempo, porque vai passar junto com os bens. E na verdade os bens que ele tem a nos dar são espirituais, são coisas do alto. Então, o que ele tem para nos dar, irmãos, é aquilo que ele prometeu. Então ele prometeu sabedoria do alto, isso é prometido, a palavra nos garante isso, sabedoria do alto. Lá em Tiago diz, né, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance rosto, né, mas peça com confiança. E vai ser dada a sabedoria do alto. Então nós temos que pedir, irmãos, sabedoria do alto, temos que pedir a paz do alto,
temos que pedir da sua graça. Com tudo isso, irmãos, nós vamos conseguir ser ricos, ricos, ainda nessa vida. Por quê? Se eu tiver sabedoria do alto, eu vou saber lidar com as situações. Se eu tiver a paz do alto, eu vou passar por essas situações. Se eu tiver, irmãos, se eu tiver aquilo que Jesus, ele me garante e ele promete, irmãos, a graça de Deus, olha, com a graça de Deus eu suporto qualquer coisa, irmãos. Se nós tivermos a graça de Deus sobre nossas vidas, nós conseguimos suportar todas as coisas. Então imagine que só dessas três coisas aí, ó, sabedoria, paz e graça. Pronto. Isso aí já dá para a gente viver tranquilo. E se pegar a pessoa que tem mais bens nessa vida, não tem paz muitas vezes, não tem sabedoria também, e não tem graça sobre a vida dela. Então, se pedirmos, irmãos, essas coisas, é certeza que ele vai dar. Aí muitas vezes a gente vai nos finalmente, né, irmãos? A gente está, por exemplo, com uma dificuldade numa área, e a gente pede aquilo, né? Ó, faz dessa forma, Senhor. E não é assim, né, irmãos? Porque daquela forma, muitas vezes não é o certo, né? Então, irmãos, estamos aflitos, temos que pedir a paz do alto, temos que pedir a graça de Deus, temos que pedir sabedoria, irmãos. Temos que pedir essas coisas aí. E se nós pedirmos, ele vai dar, né? Ele vai dar. Então ele vai dar dos bens para nós, irmãos, os bens dele, né? Ele não vai dar os bens do maligno, irmãos. Porque as pessoas falam, vou pedir então que ele vai me dar bens. Vai, pede para ganhar na Mega Sena, o diabo vai lá e escuta a oração, né? Porque não vai ser Jesus que vai ouvir. E aí logo em seguida aqui, aí ele fala dos dois caminhos, que é para entrar pela porta estreita. Então quer dizer, peça a Deus, mas entre pela porta estreita, né? Aqui, Hebreus, irmãos, lá em Hebreus, vamos lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, irmãos. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz assim, ó. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir o que, irmãos? Os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, eu estou precisando de algo, eu vou pedir para quem? Para Jesus. Então, eu vou tratar com Jesus. A minha vida, irmãos, eu vou tratar com Jesus. A vida dos irmãos, os irmãos vão tratar com Jesus. Tudo que nós precisarmos, nós vamos pedir a Ele, vamos tratar com Ele. Mas, nós somos gerados por uma palavra, irmãos. Essa palavra, o Novo Testamento, o Evangelho, ele gera cada um de nós, todos os dias, em todo instante. Nós somos gerados, nós somos aperfeiçoados. Então é como um bebezinho mesmo na barriga da mãe lá, que ele vai se formando ali dentro, ele vai crescendo, e quando nasce, ele nasce bonitinho, né, irmãos? Assim também somos nós, irmãos. A palavra vem gerando em nós novas criaturas. E essa palavra ela é poderosa. E ela penetra em cada um de nós, ela sabe o que pensamos, o que praticamos. Então, o Espírito Santo, irmãos, ele sabe de todas as coisas. Então, quando nós pedimos algo para Deus, ele sabe o que está no nosso coração. Ele sabe qual é a nossa real necessidade. Ele sabe como que nós vamos, irmãos, nos comportar diante daquela situação que nós estamos vivendo. E ele sabe como nós vamos nos comportar se caso ele fizer aquilo que nós estamos pedindo. Então, o que ele vai fazer por nós, irmãos? Ele vai fazer aquilo que é bom. Ele vai fazer aquilo que serve para o nosso aperfeiçoamento, que serve para a nossa salvação. Então, muitas vezes, por isso que a palavra fala, né? Vai dizer aqui, ó, versículo 14. Ó. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então é o tempo oportuno, é o tempo dele, muitas vezes não é o nosso. Então por que não é o nosso, irmãos? Porque nós pedimos errado muitas vezes. Nós queremos as coisas rapidamente, queremos que ele resolva do nosso jeito, e do nosso jeito, irmãos, não é o certo. Então ele vai resolver sim, do jeito dele, é no tempo dele, como tem que ser, irmãos, como tem que ser. Por isso que muitas vezes as nossas lutas parece que não vai acabar nunca, né? A gente olha e fala assim, meu Deus, negócio tão simples, e tá, né? Mas é normal, é assim mesmo. A nossa vida é espiritual, irmãos, não é material. A palavra fala que o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo, que é Jesus, espírito vivificante. E assim como os que nasceram em Adão são iguais a ele, irmãos, assim também aqueles que nascem de Cristo também são iguais a ele. A palavra fala, qual o terreno, tais também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. Então nós trouxemos a imagem do terreno.
E agora nós vamos trazer a imagem do celestial. Então, essa palavra, irmãos, é o que nos aperfeiçoa a cada dia. A palavra é o que nos lava todos os dias, é o que penetra no mais profundo do nosso coração, do nosso entendimento e discerne cada um de nós. Então, é uma obra que ela tem a fazer na minha vida, na vida dos irmãos, e por isso nós passamos por tudo que passamos e é necessário. É necessário. Aqui, o 2 Coríntios, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Diz assim. Aqui é o apóstolo Paulo dizendo, né? Tomara que me suportasses um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, pois vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçastes, com razão o sofrereis. Então o apóstolo Paulo deixa claro para os irmãos aqui que a loucura da pregação, irmãos, porque o Evangelho é loucura para os que perecem. Para os que são salvos, é o poder de Deus. Mas, ao mesmo tempo que é loucura para os que perecem, ele pode também parecer muito simples, né, irmãos, para aqueles que estão vivendo o Evangelho. E aí sempre vai ter um outro Evangelho, sempre vai ter um outro Evangelho que é o falso, irmãos. Que ele diz também que não é outro, né? Mas é porque os falsos profetas estavam introduzindo heresias junto com o Evangelho para distorcer as coisas, né? Mas sempre vai ter aqueles que pregam uma palavra mais tranquila, né, irmãos? Mais sossegada, uma palavra que conforta mais a carne, né, do ser humano. E aí o apóstolo Paulo fala, olha, se vocês derem ouvidos a isso, vocês vão sofrer, vocês vão padecer, porque eu tenho preparado vocês para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas existe também o papel da serpente, né, irmãos? A serpente, assim como ela enganou Eva lá no Éden, e quando fala enganou Eva, não foi só Eva, né, irmãos? Ali Adão também caiu, né, junto com ela. E toda a raça humana sofreu o dano daquilo. Mas eles foram enganados ali, e também o risco que nós corremos hoje é esse, da serpente tentar nos enganar, da serpente tentarmos nos corromper, tentar nos afastar da simplicidade que há em Jesus. Porque a palavra é simples, mas ela é viva e ela é eficaz, irmãos. Essa palavra é poderosa para nos ajudar em tudo. Mas, na hora da aflição, nós temos que ter essa palavra, irmãos, em nosso entendimento, no nosso coração. Nós não podemos ter o coração endurecido, o coração cheio de espinho, o coração com pedra, mas essa palavra tem que frutificar em nós. A palavra é uma semente e ela é semeada constantemente. Cada versículo que você lê é uma sementinha que está sendo semeada ali. Cada pregação que se ouve é uma semente que está sendo semeada. Cada louvor que se ouve e se entende, né? É uma pregação ali, é uma semente que está sendo semeada. E aí vai vir a prova, né, irmãos? A prova para quê? Para provar a nossa fé. E aí, quando a gente passar pela prova, aí o resultado vai sair ali. Se aquela semente frutificou ou se aquela semente não frutificou, né? Vai ter momentos, situações da nossa vida, irmãos, que vamos estar desesperados. Por que desesperados? Por falta de entendimento. Então, o entendimento, irmãos, ele serve para isso. Para nós não nos desesperar por coisas, irmãos, que nós, com o tempo, a gente aprende a vencer, aprende a encarar de outra forma. Então, quando estávamos no mundo, tinha muitas coisas que a gente não suportava. Hoje, irmãos, em Cristo, a gente começa a suportar as coisas, a gente começa a entender as coisas. E começa a ser homens e mulheres espirituais. E temos que crescer nisso, não é, irmãos? Crescer a cada dia. Batalhar pela fé, batalhar por aquilo que é justo, que é verdadeiro. Porque senão, irmãos, a gente se torna como as pessoas do mundo. As pessoas do mundo, elas estão em paz, daqui a pouco vem uma luta, acaba com a paz delas, aí se bobear, elas praticam uma tragédia por conta daquilo, irmãos. O cristão não, o cristão, ele aprende a suportar, irmãos, ele aprende a enfrentar as dificuldades. Ele entende que assim como Jesus, ele enfrentou, nós também temos que enfrentar. Assim como ele padeceu, nós também devemos padecer. Mas assim como ele venceu, nós também vamos vencer, irmãos. Ele passou por tudo aquilo e hoje ele pode perfeitamente nos socorrer. E ele vai nos socorrer. A gente sabe que o diabo, irmãos, é o acusador. Nós não podemos aceitar a acusação do diabo, a acusação do maligno. Porque ele vai tentar nos acusar em todo instante. Nós temos que rebater. Com Jesus não foi diferente. O diabo partiu para cima dele e ele foi lá e rebateu com a palavra e ele venceu. Nós também, com a palavra, nós vamos vencer, irmãos. Vamos vencer todas as coisas. Todas as coisas. Vamos finalizar aqui em Romanos, irmãos. No momento da luta, da aflição, irmãos,
O diabo vai querer acusar o cristão, para o cristão não se achegar a Deus. Ele vai querer dizer para o cristão que o cristão não é digno de se achegar a Deus. E aí o cristão não pede, o cristão não clama, o cristão não suplica. Por quê? Porque está recebendo acusação do maligno. O maligno vai lembrar de tudo que Jesus passou e o mal que você fez, né, irmãos? O pecado que você cometeu. É bem assim. O papel dele é esse, irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 31, irmãos. A pessoa está na aflição terrível, aí o diabo vai lá e fala para ela que é melhor resolver tudo, é melhor se matar porque para que enfrentar tudo aquilo? Não tem mais jeito, não tem jeito, né, irmãos? Ele diz isso, não tem jeito, irmãos, não existe aquilo que não tem jeito. Então você tem que pedir a Deus, pedir e dar-se-vos-á. Aquele que bate, se abre. Então, se precisa de uma porta, irmãos, precisa abrir uma porta, pede para Deus que ele vai abrir a porta, né? Aquele que pede, recebe. Romanos capítulo 8, versículo 31, diz assim: Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: Por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, essa palavra que o apóstolo Paulo diz aqui é de um consolo tremendo, irmãos, porque imagina que se nós cremos que nada pode nos separar do amor de Cristo. Irmãos, não tem acusador que vai prevalecer contra nossas vidas. E isso acontece, irmãos, com muita frequência. Com muita frequência, o acusador, ele atua na vida dos irmãos, ele acusa, principalmente aqueles que se afastam da comunhão, irmãos. Se a pessoa se afasta da comunhão, logo em seguida o acusador começa, irmãos, ele começa a acusar, chega uma hora que a pessoa não tem força para se achegar a Deus, não tem força para orar, não tem força para pedir, não tem força para nada. Logo, ela passa a confiar nas próprias forças. Já que eu não posso me achegar a Deus, então eu confio nas minhas próprias forças. E aí é o momento que acaba mesmo, não tem mais jeito. Então a gente tem ouvido isso, né, irmãos? Como o apóstolo Paulo diz, né? Ele diz à igreja de Coríntios: Ó, eu espero que vocês suportem eu na minha loucura, porque estou zeloso de vocês, né? Então, o mesmo zelo que o apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha pelos irmãos de Coríntios, ele tinha por todos e deixou a palavra aqui para nós. E essa palavra, irmãos, é uma palavra para a gente meditar, para a gente crer, confiar e nos apegar a ela com todas as forças. Porque, irmãos, não tem aquele que não vai ter aquele momento que o diabo vai partir para cima com força e o poder que ele tem, irmãos, para derrubar. E o cristão vai ter que estar firme ali para rebater, para dizer: não, eu sou justificado por Jesus. Eu não sou justificado pelas minhas obras. Eu sou justificado por aquele que morreu por mim na cruz, aquele que deu a vida por mim na cruz. E pronto, acabou, irmãos. E segue adiante. Não existe nada nesse mundo e ninguém, homem, mulher, ninguém, irmãos, que pode nos separar do amor de Cristo. Então, essa palavra que nos gera, essa palavra que nos lava, é a mesma palavra que penetra no mais profundo do nosso ser e discerne todas as coisas. E ela sabe qual é a intenção do coração, ela sabe o que nós pensamos, o que queremos, o que praticamos, sabe de onde viemos e para onde vamos, irmãos. Então a palavra é muito poderosa. E nós temos que crer, confiar sempre, irmãos, nessa palavra, em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer a Jesus?